Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Piero Sbragia, que vai conversar conosco sobre o Carl Guimarães, um dos maiores documentaristas brasileiros. Professor, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Já para começar, eu queria perguntar como é que é a concepção do documentário brasileiro no seu sentido contemporâneo? O documentário brasileiro contemporâneo, seguindo até uma tendência do documentário fora daqui, principalmente na Europa, ele tem sido cada vez mais distante daquele documentário clássico, né, o Talking Heads que a gente está acostumado a ver, que é aquele formato em que as pessoas apenas passam o depoimento delas e a história se entrelaça a partir dos depoimentos, né, e tem pouco elemento narrativo além do depoimento. Então, o documentário brasileiro contemporâneo, ele tenta um pouco fugir dessa questão estética, que particularmente me incomoda muito, né? Porque você apresenta o depoimento como uma verdade, como um monumento, e às vezes não é bem isso, né? Então, a gente tem um exemplo forte desse tipo de documentário, um documentário feito sobre o J.D. Salinger, né? Escreveu O Apanhador no Campo dos Centeios, que fizeram um documentário sobre ele, falando que ele tem um livro escondido, que ainda vai ser lançado, mas é um documentário super quadrado, super talking heads, assim, explorou muito pouco as possibilidades estéticas da obra. E o Carl Guimarães, né, ele segue muito na linha contrária a isso. Só para os nossos espectadores conhecer, muitos não devem saber quem é o Carl Guimarães. Você poderia falar um pouco da história desse documentarista? Sim. O Carl, ele é um artista plástico. Antes de tudo, ele se formou em artes plásticas, ele chegou a cursar outras faculdades, jornalismo, acho que ele fez até um pouco de filosofia e parou. E depois que ele teve um trabalho como artista plástico reconhecido, ele tem algumas obras... Ele é paulistano? Ele é mineiro. Ele é mineiro. Ele tem algumas obras em alguns museus de Nova York, na Espanha, em Tóquio. Então, no início, na verdade, a formação dele é mais de artista plástico. Artista plástico. E ele decidiu se aventurar pelo cinema, mais precisamente no ano de 2000, aí na virada do século. E ele decidiu fazer um documentário chamado Rua de Mão Dupla. Foi a primeira experiência dele como documentarista, o primeiro filme que ele dirigiu. E esse Rua de Mão Dupla, ele tinha uma proposta bem interessante. Ele pegava várias pessoas que não se conheciam. Então, vamos imaginar eu e você, Paulo, né? A gente não se conhece. Eu ia na sua casa, você ia na minha casa, ele dava uma câmera para mim, uma câmera para você, e a gente tinha que tentar descobrir quem era a pessoa que morava naquela casa. Essa é uma experiência muito interessante, porque era um exercício de subjetividade, né, e de muito preconceito, porque a pessoa tentava adivinhar como que era a pessoa. A pessoa acho que é meio suja, a pessoa é meio metódica. Às vezes era uma mulher, a pessoa achava que era homem, e vice-versa. Então foi um... As pessoas expressavam as suas preconcepções em relação Exatamente, ao outro. que não conhecia. E muitas das vezes da pior maneira possível. Da pior maneira possível. E a partir desse primeiro filme dele, ele já deixa bem claro que a ideia dele é justamente trabalhar essa subjetividade, né? Essa impressão que as pessoas têm, não necessariamente de alguém, mas de algo, de algum fato. E a partir desse filme, ele fez uma série de outros filmes, como O Andarilho, né, que foi a base da minha dissertação de mestrado. Ele fez um filme chamado O Princípio do Fim. Só lembrar aqui os nossos telespectadores que o professor acabou de fazer o mestrado conosco aqui no nosso programa Educação, Arte e História da Cultura, que é a pós-graduação na área da interdisciplinaridade. Só para a gente dar essa informação. E fui muito bem orientado pelo Paulo aqui, né? E ele fez uma série de documentários seguindo essa linha de explorar muita subjetividade do outro, né? E ele se permitiu até construir um documentário chamado Acidente, que ele criou uma poesia visual. Ele pegou várias cidades ali de Minas Gerais e com o nome das cidades, a partir do nome das cidades, ele construiu uma poesia. Então ele fez imagens dessas cidades e ao final do filme ele constrói uma poesia com os nomes das cidades, né, se intercalando entre si. Então ele é um cineasta que tem essa preocupação em fugir um pouco da estética que é tradicional no documentário, que hoje, uma tendência até da contemporaneidade, pelo menos no documentário, no gênero documentário, ela tem mudado muito, né? A gente tem um filme brasileiro recente chamado Helena, dirigido pela Petra Costa, que também vai nesse sentido. É um documentário que tem uma narração em off super lírica, assim, completamente abstrata. Ela fala de uma personagem, a irmã dela, que já morreu, e ela conversa como se a personagem estivesse viva. Então é um exercício muito bacana, é um trabalho visual muito interessante.
e que foge bastante dessa coisa do Talking Heads, daquele documentário Discovery Channel, né, que eu gosto de brincar, que as pessoas ficam falando o tempo inteiro, você não tem ação, você não tem nenhum elemento narrativo além disso. Professor, você tem uma preocupação, né, quer dizer, na sua pesquisa de mestrado sobre o Carl Guimarães, de discutir a problemática do que é real e do que é ficcional. Você poderia explicitar melhor essa questão, quer dizer, porque muitas das vezes o documentário, ou na maior parte das vezes, o documentário, ele se apresenta como sendo um meio de expressar a realidade de uma forma objetiva. No entanto, nós sabemos que muitas vezes, ou quase nunca, é por aí. E isso foi uma das suas problemáticas na sua pesquisa. Então, poderia falar um pouco sobre essa relação entre o real e o ficcional, principalmente neste documentarista que é o Carl Guimarães? Essa é uma inquietação que eu trago comigo desde a minha formação, né? Eu sou jornalista de formação, tenho especialização em cinema e agora o mestrado em Educação, Arte e História da Cultura. E eu sempre me incomodei com essa postura, essa posição de que um depoimento, uma entrevista, o fulano disse, né, o que no jornalismo a gente chama de jornalismo declaratório, que é infelizmente muito praticado no Brasil. Então você constrói reportagens basicamente em cima do que o fulano, o ciclano disse. Isso é muito ruim, porque não há investigação. E quando eu comecei a trabalhar com cinema, quando eu fiz meu primeiro documentário, ainda como um trabalho de conclusão da especialização, eu decidi fazer um documentário sobre criadores de saci. E aí toda vez que eu conto isso, as pessoas olham para minha cara e falam, mas é um documentário ou uma ficção? Eu falo, é um documentário. Eu falo, mas o saci existe então? Né? E eu brinco, você tem que assistir o filme. Então eu me propus a fazer um documentário sobre algo, sobre um personagem que é um personagem folclórico, que é um personagem que as pessoas concebem ele como ficcional, mas eu me propus a fazer um filme que é factual sobre um personagem ficcional. Então isso mostra uma preocupação que eu tenho em realmente colocar para as pessoas de que o documentário ele é um gênero de cinema, ele é um gênero de filme, como o faroeste, como a comédia, como a ficção científica, e que ele, de certa forma, não pode ser entendido... Então você está defendendo que o documentário é um gênero do cinema, Sim, tipo é um gênero de cinema. É um modo de fazer cinema. Exatamente. Então. E o documentário ele não deve ser entendido como um monumento máximo, como a verdade absoluta sobre algo. Até porque o diretor, né, que no documentário ele é muito mais autor do que nos outros gêneros de cinema, o diretor, como autor do filme, ele tem a impressão dele, ele tem o olhar dele, ele tem a subjetividade dele sobre algo. Então, se eu me dispor a gravar, por exemplo, alguns minutos do trânsito aqui na Consolação, eu certamente terei um olhar diferente do que você, Paulo. A gente pode produzir 2 filmes diferentes sobre o trânsito aqui na Consolação, ao lado do Mackenzie, e não significa que o meu seja verdade e o seu seja mentira ou vice-versa. Simplesmente a gente pode se ater a coisas diferentes. Eu posso me preocupar... Perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes, né? De percepção dos fenômenos que estão ocorrendo ao exatamente. Se eu fizer um documentário dando esse exemplo sobre a ciclovia da Consolação e eu ignorar as faixas de carro, e você fizer o contrário, por exemplo, não significa que não existam faixas de carro. Mas a pessoa que assistir pode pensar, pô, que bacana essa avenida em São Paulo, só tem ciclovia, porque o meu foco foi a ciclovia. Então, depende muito da maneira como o documentarista trabalha isso. E aí que entraria a questão da subjetividade, professor? Sim, totalmente, porque um artista que se dedica a fazer um documentário, ele normalmente tem inquietações que um diretor de cinema de outros gêneros não tem. Tanto que é muito comum diretores que desistem de fazer o documentário e partem para o cinema de ficção, porque eles chegam à conclusão... Tem algum exemplo que poderia dar? Tem o Krzysztof Kieslowski, na Polônia. Temos aqui no Brasil... Explica, por favor, para nós, que às vezes esse nome... Que filme famoso que ele fez, só para Kieslowski claro. é celebrado mundialmente pela trilogia das cores, né? Aquela sequência de filmes que foram os últimos filmes que ele fez. E, inclusive, ele se aposentou depois desses filmes, né? A Igualdade é branca, a Fraternidade é vermelha e a Liberdade é azul. Então, essa trilogia das cores... inspiradas nas cores da Revolução Francesa, foram os filmes que ele mais se destacou. E o Kieslowski é um exemplo disso, né? Ele fez, se eu não me engano, 11, 12 documentários, e aí chegou ali no final dos anos 70, 78, 79, ele decidiu partir para a ficção. E ele fez um filme chamado Cinemaníaco,
que eu trato um pouco dele na minha dissertação, e é bem interessante porque é um filme de ficção que fala sobre a experiência dele. Então é um cara que, com a câmera na mão, ele decide documentar tudo à volta dele, e aí ele começa a ser questionado, porque os filmes que ele produz não são reais. E aí ele fica bravo, ele fala, mas lógico que é real, fui eu que gravei, você está insinuando que o que eu fiz não existe. E ele começa a perceber que realmente o documentário, o filme não é um documento, né? Não é um monumento do real. Uhum. É simplesmente uma percepção dele subjetiva sobre algum acontecimento, sobre algo que ele se dispôs a gravar. E isso é bem interessante porque a gente tem até dificuldade em classificar o documentário hoje. Uhum. Todo trabalho acadêmico que se dispõe a falar de documentário, a gente vai lá recorrer ao Bill Nichols, que é o pai dos estudos teóricos de documentário. Ele tem uma lista de classificação de 6 tipos de documentários. É um estudioso americano. É um estudioso americano, professor de uma universidade, da Universidade de Indiana. Mas hoje é cada vez mais difícil a gente classificar um documentário dentro dessas 6 classificações do Bill Nichols, né? Uhum. Eu até estou pensando que eu vou ter problemas aí no meu doutorado quando eu fizer, porque o Andarilho, que é um filme que eu me dispus a analisar do Carl Guimarães, ele se encaixa em 2. Se eu tiver uma análise mais profunda ainda, eu posso colocar ele em mais 2, né? Então, das 6, eu consigo encaixar ele em 4. Uhum. Então, hoje é tudo muito misturado, Uhum. né? É difícil a gente pegar um documentário e falar, olha, esse documentário ele é mais observativo, esse documentário ele é mais participativo. Professor, dentro dessas dificuldades que se tem das classificações do documentário como gênero de cinema, por assim dizer, há o Eduardo Coutinho. E eu gostaria que você fizesse qual é a relação, né, ou a diferença, melhor ainda dizendo, entre o Eduardo Coutinho e o Carl Guimarães. Mas isso nós vamos falar no próximo bloco e você continua aqui conosco no Café Pensamento. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, há 140 anos, formando gente que vai mudar o mundo. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Piero Sbragia, e estamos falando sobre a questão do cineasta, ou melhor dizendo, do documentarista Carl Guimarães. Professor, no bloco anterior, nós estávamos conversando a respeito da diferença entre o Eduardo Coutinho e o Carl Guimarães. Afinal de contas, qual é a diferença ou as convergências que existem entre esses dois documentaristas? A diferença básica é que o Coutinho, ele acabou sendo imortalizado, digamos assim, com um tipo de filme que vai realmente contra o filme que o Carl Guimarães faz, porque o Coutinho, ele se debruça muito sobre o depoimento das pessoas. Uhum. Então é muito comum os estudantes, eu vou fazer um documentário como trabalho de conclusão de curso, eu vou fazer um igual ao do Coutinho. Aí eles fazem ali 30, 40 entrevistas, colocam todas uma atrás da outra e fica um negócio horroroso. Porque realmente o Eduardo Coutinho é um cara único, né? Uhum. Assim como ele, dificilmente outras pessoas conseguiam interligar histórias dos personagens como ele fazia. Só que é interessante a gente observar que, apesar dele produzir um filme que a gente pode considerar um talking heads, porque tem um excessivo número de pessoas prestando depoimento para a câmera e pouca interatividade entre elas, a conexão existe entre o personagem em si, o Coutinho ele começou fazendo coisas diferentes, né? Ele começou como
jornalista do Globo Repórter, ele produzia aquelas longas reportagens na década de 70 do Globo Repórter, que era praticamente um documentário. Ah, mas o Coutinho é anterior a isso, né? Não? Não, o Coutinho ele começou na metade dos anos 60, quando era muito jovem, mas aí ele começou a produzir um filme chamado Cabra Marcado para Morrer. Exatamente. Que depois, em função da ditadura, ele foi interrompido, teve gente presa, e aí ele foi retomar esse filme mais na frente. Mas aí, no meio disso, nos anos 70, ele teve essa experiência na Globo. E quando ele começou a fazer filme, ele fazia um tipo de filme que ainda ele não dizia para onde ele ia. Era um filme que misturava muitos elementos da ficção que ele trazia do jornalismo, né? Então ele tinha muito elemento narrativo, ele tinha música, ele tinha narração em off. E aí, após o Cabra Marcado para Morrer, que é lançado em 1985, né, já no final da ditadura, ele começa a realizar aquele tipo de filme que ele se especializou, né, que é o filme Depoimento. E é interessante porque o último filme dele, chamado Últimas Conversas, que foi editado póstumamente, né, após ele falecer, ele mostra um Eduardo Coutinho muito inquieto, porque ele, pela primeira vez na vida, ele começou a questionar as pessoas que davam entrevista para ele. Então, Últimas Conversas é bem interessante porque é um filme em que há apenas depoimentos de adolescentes. Que é o último filme dele? É o último filme dele. Tá. Há depoimentos de adolescentes de uma escola no subúrbio do Rio de Janeiro. E aí, antes do filme começar, ele aparece sentado na cadeira, coisa que ele nunca aparece nos filmes dele, e aí ele passa a questionar, né, conversar com a equipe, falando, gente, mas será que esses adolescentes, essas pessoas, elas estão sendo sinceras comigo? Será que elas não estão reproduzindo aqui para mim aquilo que elas ouvem os pais falar? Porque, pô, eu sou uma pessoa bem velhinha, né, cabelo branco, então será que elas olham para mim, pensam que eu sou o avô delas? Então ele passa a questionar a veracidade do depoimento da pessoa. E aí, num segundo momento, ele aceita que não importa se aquilo que ela diz é verdade ou mentira. Que o importante é ele, como documentarista, aceitar que aquilo é crível. Né? Então, se é verdade ou não, se aquilo é um fato ou se aquilo é ficcional, não importa para ele como documentarista, que ele precisa aceitar aquilo como... Mas ele precisa aceitar por quê? Porque ele precisa construir uma história a partir do depoimento. Né? E eu acho que essa é a grande dificuldade de você realizar uma entrevista num tom de depoimento para um documentário. Porque quando você entrevista alguém, você atesta que o que aquela pessoa está falando é verdade. Por mais que você tenha essa preocupação... Porque, aliás, essa discussão da verdade é muito problemática, né? Muito problemática. É uma discussão metafísica, muito inclusive. Problemática, né? É a figura do especialista, né? Então, no meu filme sobre os criadores de Saci, num determinado momento, eu entrevisto um historiador. E eu fiz questão de gravar a entrevista dele dentro de uma biblioteca, com muitos livros no fundo. Então, ele aparece ali para legitimar o meu personagem. Então, mas aí, no caso, é você, como o realizador, que está, como você acabou de falar, né? Olha, eu montei todo um cenário para isso. No caso lá do Eduardo Coutinho, ele começa a desconfiar se aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou não, tem realmente tem uma objetividade verdadeira ou não. E aí eu queria entrar então agora no processo de criação do Cal Guimarães. Como é que é o processo de criação dele? Ele faz um planejamento, ele faz enfim, como é que é? Como é que é um processo objetivo, em termos objetivos, ou ele está dentro de uma subjetividade, ele deixa a criação se autofazer? Como é que é isso como construção estética da linguagem dos documentários do Cal Guimarães? É bem diferente do Coutinho, né? O Cal, por exemplo, ele abre mão da entrevista formal, né? Que é essa situação como a gente está aqui. Né? Você de frente para mim me entrevistando. O Cal Guimarães abre mão disso. Né? Então, o Coutinho, ele tem todo um trabalho de fazer uma pesquisa prévia sobre o personagem, sobre a locação. Existem entrevistas que são feitas previamente. Então ele tem toda uma equipe que vai conhecer a pessoa. Quando ele senta para entrevistar, como a gente está aqui, ele já tem todo o raio-x daquela pessoa. O Cal não faz nada disso. O Cal, ele gosta de explorar uma ideia, ele gosta de explorar um argumento, mas ele abre mão da entrevista, ele abre mão do roteiro, então ele se deixa levar pelaquela situação. Ele até brinca, né, porque não é ele que controla a obra dele, né, é a obra que controla ele, porque é o filme, é o processo de criação do filme que vai conduzir ele
para qual caminho ele deve seguir. Então ele tem essa preocupação. É claro que as pessoas que aparecem nos filmes dele são entrevistadas de alguma maneira, mas a gente não vê a pessoa naquela situação formal de uma entrevista. Como é que se dá isso no Andarilho, né? Desse documentário dele mais conhecido? No Andarilho, por exemplo, são 3 personagens, 3 andarilhos. Um deles aparece conversando com alguém que a gente sabe que é o Cal, mas o Cal não se revela na câmera. Em determinado momento, essa pessoa passa a conversar sozinha. Ela conversa olhando para o céu, ela conversa olhando para, enfim, outras situações. E os andarilhos se cruzam em alguns momentos. Então, o filme mostra, em sua maior parte do tempo, o diálogo entre os personagens e não com o diretor. É claro que esse diálogo, ele em algum momento ou outro, ele foi conduzido pelo diretor. Ou, pelo menos, ele foi explorado pelo diretor. O diretor provocou o debate entre as pessoas. Por mais que ele tenha permitido, né, que aqueles andarilhos se encontrassem, e foi um acaso, realmente, ele não sabia que isso ia acontecer, mas o diretor ele permitiu esse encontro. Tá, você poderia falar um pouco desses 3 personagens, só para esclarecer o nosso telespectador? O Andarilho apresenta esses 3 personagens, o Paulão, o Nersino e o Valdemar, que são bem diferentes entre si. Um deles é gaúcho, né, carrega muita coisa, muita experiência de vida, não dá para a gente saber o que ele fazia da vida, ele não fala, mas ele é uma pessoa muito inteligente, que discute religião, que discute sociologia, que discute política. E temos um outro andarilho que é completamente mudo, não abre a boca. Esse que é mudo, ele carrega uma trouxinha de roupa, um cajado, então ele meio que parece ser um cara que se adapta a residências específicas em alguns lugares, enquanto que o outro não carrega nada, é ele, a roupa do corpo e nada mais. E o terceiro andarilho, ele é bem peculiar porque ele carrega uma casa com ele. Que é o nome desse aí? Esse é o Paulão. Tá. O Paulão carrega uma casa junto com ele. Então, o Paulão tem ali fogão, tem ali geladeira, ele tem tudo, como se fosse uma casa móvel. Então, a gente chega até a questionar, mas será que ele tem um andarilho mesmo? Se ele está levando uma casa junto. E em um determinado momento, o Paulão, que é esse daí, encontra o Valdemar, que é aquele que não carrega nada, que não tem nada, o gaúcho e tudo mais. E o Valdemar e o Paulão, eles têm um longo debate aí de, sei lá, mais de 10 minutos, e é bem interessante a gente observar isso, porque a conversa entre os dois, basicamente, ela é feita entre uma pessoa que acredita em algo factual, em algo racional, e o outro, né, o Valdemar, que não acredita em algo factual, ele acredita em algo ficcional. Tanto que ele começa a falar de religião, ele começa a falar de questões ali intrínsecas à existência humana que você não pode tocar, que você não pode enxergar. E o outro interlocutor ali tem dificuldade de perceber isso. Então é bem interessante porque a discussão dos dois é a discussão que eu tive na dissertação e é aquilo que eu percebo como característica do documentário contemporâneo, né? Você ter a ficção e a factualidade convivendo de uma maneira harmônica, digamos assim. Então, dentro dessa discussão que a gente retomou do ficcional e do real, no final das contas, será que esses documentaristas, bem no sentido aqui do Gal Guimarães, ele não está discutindo o próprio conceito de realidade? Ou seja, existe realidade, né, no seu aspecto objetivo, ou a realidade ela é simplesmente olhares múltiplos, diversos da nossa subjetividade? Ou seja, o real ele não tem um eixo único, por assim dizer. Sim, exatamente isso. Eu concordo com você, eu enxergo dessa maneira, porque eu penso que o documentário talvez é o gênero de cinema que mais chega próximo das questões contemporâneas do homem, né, por se tratar de algo que se dispõe a investigar alguma coisa. Mas eu percebo isso porque a gente cada vez mais precisa exercer essa multiplicidade, né, essa pluralidade. Porque eu percebo hoje, e a gente acompanhou muito isso nesse processo eleitoral aqui agora em 2016, das pessoas criarem verdades a partir do que ela acredita, a partir do que ela pensa. Então, uma pessoa de esquerda, ela vai olhar para determinado fato com o viés dela, e uma pessoa de direita vai olhar para o mesmo fato com o viés dela. Não significa que seja algo binário, né, que eles se excluem.
Pelo contrário, são às vezes observações diferentes sobre um fato, sobre algo factual, sobre algo que aconteceu. Então eu percebo que essa pluralidade, ela precisa ser explorada muito mais na nossa vida cotidiana. E a preocupação do Cal está muito de encontro com isso. Ele tem essa preocupação em mostrar para o espectador de que aquilo que ele está passando não é um documento, não é um monumento, não é um bastião da verdade. Aquilo que ele está passando é uma impressão subjetiva dele sobre esses personagens. E ele tem esse cuidado de encontrar personagens bem sui generis, assim. Pessoas que você chega a realmente se perguntar, pô, mas esse cara existe? Tem um personagem de um filme dele chamado A Alma do Osso, que é um ermitão, o Dominguinhos, que mora ali há 40 anos dentro de uma caverna. Então é um cara que resolveu voltar lá, para a caverna do Platão. Ele se cansou da sociedade e foi morar numa caverna. E ele não tem contato com a sociedade. O contato que ele tem é com as pessoas, com os turistas que vão lá visitar ele. Então ele encontra esses personagens e ele mostra isso para as pessoas numa maneira de, olha, ele não quer ridicularizar essas pessoas, ele quer mostrar essa multiplicidade, essas diferentes maneiras que a gente tem de encontrar algo e tirar um significado sobre isso. Uhum. Professor, muito obrigado pela sua entrevista e eu gostaria de agradecer a vocês que têm nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie,